vez mais, bom dia a todos. Queremos abrir a palavra do nosso Deus agora para meditar em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 37 até ao versículo 45. Lucas, Evangelho de Lucas. No Novo Testamento é o terceiro livro, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João. Capítulo 9, versículo 37 até o versículo 45. E diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho, e eis que um espírito o toma, e de repente grita e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demónio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Então nós temos agora aqui, um dia depois de quê? Diz logo o versículo 37, aconteceu que no dia seguinte, o que tinha acontecido é o que vos falei há algumas semanas atrás, e que está precisamente no texto que vem atrás, que é a transfiguração. Os discípulos, pelo menos 3 deles, tiveram o grande privilégio de estar na presença de Jesus, lá no monte, quando Jesus se transfigurou e mostrou a sua glória. Eles tiveram uma experiência maravilhosa. Foi tão boa aquela experiência que Pedro até fez uma sugestão doida, não é? Vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui no alto. Aqui estamos altos, não é? E Jesus disse: não, vamos embora, vamos lá descer. Vamos descer. E depois deste momento glorioso, eles tiveram que descer à realidade. Tiveram que descer àquilo que é o dia a dia. É verdade, irmãos, muitas vezes nós, como dissemos já nesse dia, nesse domingo em que falámos sobre isso, muitas vezes nós queremos viver essas experiências, viver esses momentos. E temos momentos bons na nossa vida cristã. Momentos alegres, momentos empolgantes, momentos de grande emoção, sensação. E queremos preservá-los, guardá-los, e às vezes era bom ficar ali sempre. Mas temos que viver a realidade. E a realidade não é assim tão gloriosa, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Nós, crentes, aguardamos uma realidade gloriosa para sempre. Mas agora a realidade é mais negra. A realidade é mais sombria. Eles saíram da luz da glória para descer às trevas deste mundo. É realmente bom vivermos experiências como esta que eles viveram, da glorificação, mas o mundo em que vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo em que o príncipe das trevas ainda domina nos corações dos homens, aprisiona e escraviza, despedaça famílias, despedaça pessoas, há vidas perdidas, gente deprimida e tantas outras coisas que nós podemos ver aqui nesta situação. Então diz que depois desse tempo eles descem e uma multidão vai, como sempre, atrás de Jesus.
querendo ouvir, mais do que ouvir, querendo ver milagres, querendo talvez ser contemplado como um milagre, como uma bênção. E é isso que muitas vezes que nos traz a Jesus, é querer ser abençoado. Muitas vezes nós, e quase todos nós, quando começámos à procura de Jesus, quando viemos ao encontro de Jesus, é porque queríamos receber alguma coisa. Precisávamos de alguma coisa. Precisávamos da bênção de Deus, de um milagre de Deus, de uma maravilha de Deus, de uma resposta de Deus. E esta multidão também estava ali. Mas é importante pensar que podemos ir assim, mas depois temos que conhecer quem é realmente Deus e o que é que Ele faz na nossa vida. É isso que nós vamos ver aqui neste texto. Nós começamos por ver um pai desesperado. Um pai desesperado. Quem será o pai ou a mãe? Quem não fica angustiado vendo um filho sofrer, como este que sofria? A Bíblia diz que ele chega perto de Jesus e diz: peço-te que olhes para o meu filho. Peço-te que olhes, vê o sofrimento dele, vê a desgraça em que ele vive. Aquela voz que sai da multidão, que grita mais do que todos os outros, que sobressai sobre todas as outras vozes, é a voz do aflito, aquele que clama ao Senhor por socorro. E este pai veio porque ele tinha um problema grave com o seu filho, o seu único filho. E diz que o diabo se apoderava dele. E nestes momentos em que ele estava possuído pelo demónio, ele estrabuchava, espumava. Em Marcos capítulo 9, nós vemos uma descrição até mais pormenorizada daquilo que acontecia. Ele ficava completamente quebrantado, como morto. E aquele pai vai ao encontro de Jesus para pedir socorro. Pais, mães, mas mesmo sem ser pais nem ser mães, perante as nossas aflições, perante as nossas angústias, perante as nossas dores e sofrimentos, perante tudo aquilo que às vezes este mundo tem, tão mau, que nos aprisiona, que nos escraviza, onde vamos buscar o socorro? O salmista dizia: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esta expressão, elevo os meus olhos para os montes, tinha muito a ver com práticas que havia naquele tempo de idolatria. Os deuses, os altares que eram colocados nos montes aos deuses pagãos. Não é lá que está a resposta. Não é lá que está a solução. A solução está em Deus, em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus. E o exemplo deste pai nos fala disto. Ele foi ao encontro de Jesus, pediu socorro a Jesus, porque o problema dele era grave. Ele procurou a Jesus com uma fé sincera, com uma fé verdadeira. É curioso que ele não diz que tem uma grande fé. Se os irmãos forem a Marcos capítulo 9, nos versículos 22 até 24, vocês vão descobrir que ele até pede a Jesus alguma coisa mais. Quando Jesus, porque em Marcos 9, este mesmo episódio está um pouco mais alongado. Há um diálogo entre ele e Jesus. E ele, quando pede a Jesus para olhar para o filho, Jesus pergunta se ele crê. Diz, se tu crês, para Deus nada é impossível. Tudo vai acontecer. E ele diz, sim, eu creio. E depois diz uma outra coisa. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Quer dizer que ele não acreditava? Não, ele tinha dito, creio. Sim, creio. Mas ajuda a minha incredulidade. É porque ele tinha a consciência, por muito que ele cresce, provavelmente a sua fé ainda era pequenina. Ainda não era suficiente. E isso só revela uma coisa, irmãos. Isso só revela que a sua fé era sincera.
A sua fé era sincera e verdadeira. Às vezes, irmãos, não adianta irmos a Jesus dizendo: Senhor, eu creio muito, eu sou muito crente, por isso responda à minha oração, porque eu acredito muito. É mais sincero, é melhor dizermos: Senhor, eu creio, mas se calhar a minha fé não creio assim tanto, ajuda a minha incredulidade, fortalece a minha fé. E ele foi fortalecido, porque aquele milagre que aconteceu fortaleceu a sua fé. Se alguém aqui hoje, se algum momento nós estamos desesperados, só temos uma coisa a fazer, tal como este homem: recorrer a Jesus. Mesmo que a tua fé seja fraca, o Senhor ajuda a tua fé. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos como pedir, o que pedir. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que busca ao Senhor com um coração sincero, o Senhor vai atendê-lo, assim como atendeu este pai. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13, diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharás quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que realmente, de todo o coração, com coração sincero, busca a Deus, seja em que situação for, a garantia é que vai encontrá-lo. Por isso mesmo Jesus dizia: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não há ninguém que vá ao Senhor pedir ajuda, que vá ao Senhor procurar alguma coisa, que não encontre aquilo que o Senhor tem para ele. Porque Deus é bom, porque Deus ama e porque Deus está interessado em nós. Este homem foi a pessoa certa. Às vezes nós começamos a confiar em homens, e a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Às vezes confiamos em amigos que têm uma posição que nos podem ajudar, amigos ou familiares, ou seja o que for. Aqui em Portugal há muito aquela ideia: se eu tivesse lá uma cunha, não é? A cunha era aquela pessoa que dava aquele toque, aquele empurrão para as coisas se resolver. Se eu tivesse lá uma cunha, talvez as coisas se resolvessem mais depressa. Nós temos lá, seja onde for, nós temos lá uma cunha, sim. E essa tem um nome: Jesus Cristo. E Ele dá aquilo que nós precisamos no momento certo. Confie nele, porque Ele é que vai ajudar. Ele é que vai resolver. E este homem foi a Jesus, este pai procurou Jesus e encontrou a resposta. E a resposta veio naquilo que Jesus fez pelo seu filho. Então temos aqui um pai desesperado e temos aqui uma vida que é o filho despedaçada. Ele usa mesmo esta expressão. Versículo 39. Eis que um espírito o toma e de repente grita ou clama e o despedaça. É como se fosse partido por completo, despedaçado, até espumar. Ele fica quebrantado. E não o larga enquanto ele não estiver todo quebrado, não é? Todo quebrado. Irmãos, é isto que o diabo faz na vida das pessoas. É isso que o diabo faz na vida dos jovens de hoje. Das crianças até. Dos adultos. Ele, quando agarra, ele não quer largar. É como aquele cão raivoso que, quando ferra, fica lá e não larga. E dói. E dói muito, assim como doía. Um espírito o toma e o despedaça. Apodera-se dele e o despedaça. E é interessante que mais à frente, no versículo 42, quando Jesus se aproxima daquele rapaz, o diabo, numa atitude quase de agressividade maior, se apodera novamente dele, como se fosse: está a chegar o meu fim aqui, e o põe no chão, e ele sofre ali com convulsões, até que Jesus repreendeu o demónio e aquele rapaz foi liberto.
Este é o poder do nosso Deus. Seja o que for que aconteça na vida nossa, dos nossos filhos, da nossa família, seja o que for, Jesus é aquele que põe fim à obra do diabo. Nós podemos crer que quando Jesus chega, o diabo pode ficar até zangado, furioso, mas ele sabe que está a chegar o seu fim. Ele será expulso. E Jesus reinará. Quando abrimos realmente o nosso coração para Jesus e ele chega. Este rapaz tinha a sua vida, não tinha futuro. Estava completamente despedaçado. Se nós pensássemos, quem iria querer casar com um homem assim, quando ele se tornasse homem? Quem ia querer dar trabalho a alguém assim? E mesmo que ele tivesse trabalho, quantas vezes teria que interromper para ter aquele problema que acontecia com ele? E acontece hoje ainda muitas vezes. Só que hoje, às vezes não vemos tão frequentemente estas manifestações diabólicas da possessão demoníaca, mas ela está lá de outras formas. Quantos e quantos não estão amarrados e presos e acorrentados e a sofrer por causa de vícios, de drogas? Hoje, cada vez mais, mentes confusas por causa da ideologia de género. Tanta gente a sofrer por causa disso. Famílias despedaçadas. Divórcios e filhos, cada um para seu lado. O diabo está ativo. Neste mundo, nas famílias e muitas vezes na própria igreja, em famílias de crentes, querendo destruir, despedaçar, tal como fazia com este rapaz. O que nós temos que fazer é clamar. E Jesus liberta. Jesus é aquele que devolve a vida ao rapaz e devolve o rapaz ao pai e devolve a vida às nossas famílias, àqueles que estão a sofrer, aos filhos, e liberta dos vícios, das depressões, da escravidão religiosa até, de preconceitos, tantas outras coisas. Porque Jesus é o único que é indicado como sendo o único Salvador, o único que tem a solução, aliás, o único que é a solução para todos estes problemas. E quando Jesus atua, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós vemos aqui também neste texto. A multidão pasmava, diz o versículo 3, ficava como que de boca aberta, admirada, maravilhada. Com o quê? Com a majestade de Deus, diz o versículo 43. A majestade de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza da libertação que Deus dá. Deus é grande. E os milagres de Jesus levam realmente os homens a contemplar a grandeza de Deus. Não dos homens, mas de Deus. O próprio Jesus, quando atuava, quando fazia alguma coisa, quem era glorificado era o Pai. E impressionados pelos milagres, ficaram ainda mais boquiabertos com o que tinha acontecido. Mas é interessante, hoje as pessoas procuram ver grandes coisas, procuram até aqueles lugares ou aquelas igrejas onde há assim espetacularidade na ação, que não significa que esteja Deus lá, mas mesmo quando Deus está, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, não muda. Nessas coisas espetaculares há uma coisa que é importante, e Jesus chama a atenção aqui para essa coisa importante. Estavam todos focados naquilo, no milagre, no acontecimento, mas uma vez mais Jesus volta a falar daquilo que é essencial e que eles não entendiam. Quando tiveram os discípulos aquela visão gloriosa lá no Monte da Transfiguração, Jesus terminou dizendo, olha, eu vou ter que morrer. E agora Jesus diz a mesma coisa. Quando estão todos focados no milagre, focados no acontecimento, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Parece que
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos a ler o relato, não tem nada. Jesus disse, estão a ver, podia dizer, estão a ver, há muitos aí que precisam, quem mais precisa? Venha que eu curo, não é? Venha que eu liberto. Não, estão todos admirados. Ele diz, o Filho do Homem, referindo-se a ele, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. Ele aponta para aquilo que é essencial, para aquilo que é o centro do Evangelho, a cruz no Calvário. A cruz de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ido à cruz, nada disto poderia acontecer. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre si quando ele, ali na cruz, carregou o nosso pecado. O mundo busca ver Jesus, mas nas coisas grandes e milagrosas. Mas quando lhe apontamos a cruz, rejeita. E é na cruz que está a solução para os problemas dos homens. Não atentar para a cruz é desprezar a missão que trouxe Jesus, que Jesus trouxe a este mundo. Podemos glorificar a Deus e exaltar a Deus por grandes coisas. Eu tenho a certeza que muitos dos irmãos aqui podem dizer, eu louvo a Deus porque Ele fez isto na minha vida, Ele fez isto na minha vida, Ele fez este milagre, Ele fez deu-me esta bênção, mas o maior louvor tem que ser porque Ele foi à cruz para perdão dos meus pecados. Irmãos, seja qual for a situação que nós estejamos a passar, ou que alguém que nós conhecemos esteja a passar, tal como aquele homem, nós temos que procurar resposta em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Seja qual situação que nós nos encontremos, tal como este jovem, despedaçado, destruído, sem futuro, a solução é Jesus. Porque Jesus é o que pode libertar e trazer solução à nossa vida. E seja o que for que Jesus faça, nenhum feito é maior do que aquele que Ele realizou na cruz. Porque é pela cruz que nós fomos perdoados e salvos para toda a eternidade. Por isso, olhemos para Jesus com fé, fé sincera, e vamos ver que quando nós buscamos a Deus desta maneira, o Senhor opera grandemente nas nossas vidas. Amém.